Até que enfim chegamos na reta final. Uma eleição sem Copa é muito chato. Vivemos essa experiência nessas eleições em que a gente não teve um intervalo para a gente poder distrair um pouco, ou seja, houve uma concentração terrível ambos os lados, né? Tanto do lado do presidente Bolsonaro como do presidente Lula nesses últimos dias. É fakes, é contra fakes, é o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, numa situação que totalmente desnecessária para um país que está decidindo os seus destinos. Mas me parece que a preocupação maior era dissolver essas fakes, ou criar essas fakes, ou desmentir essas fakes. Aliás, outro dia eu estava pensando a respeito, por que existe fake? Porque nós divulgamos. Se você tivesse a paciência de ouvir ou de ler uma fake e não transmiti-la, ela morreria ali. Mas há uma necessidade incrível de se reproduzir essas fakes. Então nós estamos vivendo esse ambiente, um ambiente triste, um ambiente deplorável, em que os candidatos se ofendem mutuamente, esquecendo de que, na verdade, quem está sendo ofendido é a própria sociedade. Porque a sociedade está cansada de ouvir tanta coisa, tanta bobagem, tanta besteira e com tantos problemas para serem resolvidos. Meu Deus, o país está passando uma situação difícil. Essa história de que o Brasil tem situação melhor do que a Europa, que não sei, isso é bobagem. Veja quanto que eles ganham, qual é a renda deles e veja qual é a nossa renda. Não é assim que se compara essas coisas. Para eles, uma dificuldade financeira é temporária, para nós é uma coisa crítica. As pessoas precisam parar um pouco para pensar. Pelas últimas intenções de votos, há um equilíbrio, né? Parece que quem vai decidir a eleição é a margem de erro, né? Uma coisa impressionante. Mas, enfim, eu gostaria que nós tivéssemos uma maturidade política de realmente definir um país entre duas ideias, uma ideia de direita, uma ideia de esquerda, que se fizesse a alternância do poder, porque as duas têm ideias diametralmente opostas. Uma é centralizadora, conservadora, autoritária, a outra tem uma visão mais humana, mais para o lado do povo, das necessidades do povo. Seria ótimo que nós tivéssemos essas alternâncias. Cada ano, cada período legislativo se fazia alguma coisa e o país ia andando. Mas me parece que nós não chegamos a essa maturidade ainda, ou seja, partido político, ideia política ainda se faz com paixão. Não é como paixão que se faz política, se faz com razão. Porque, na verdade, a emoção tira todo o raciocínio, tira toda a ideia do objetivo que se pretende fazer. Esse é natural, é normal isto. Nós precisamos ter um crescimento político, um amadurecimento político para entender quais são os problemas. Eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de entender as coisas, de compreender as coisas. Ou seja, aceitam como elas são. Não é assim. Nós precisamos, de uma certa forma, examinar a questão, ver o outro lado. Por que a fake se floresce? Porque nós reproduzimos. Pense, pare, receba uma notícia, vá investigar, verifique se aquilo é verdadeiro, se aquilo é possível de ser transmitido. Não, nós transmitimos isso com uma velocidade incrível e uma voracidade impressionante. Então, precisaríamos ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de ética, um pouco mais de moral. A questão do limite da livre expressão. Livre expressão não quer dizer que você vai fazer o que você fala, pensa, vem na cabeça. Existem limites, limites de convivência, limites de sociedade, limites de urbanidade, de respeito ao ser humano. Ou seja, nós estamos vendo a destruição de pessoas, imagens, que na verdade, para que isto? Tudo isso para desviar a atenção dos problemas seríssimos que o Brasil
vai enfrentar pela frente. Ganhando Lula ou ganhando Bolsonaro, teremos um péssimo governo, um governo de muitas dificuldades. E quem sofre com isso? O povo. O povo é que sofre com isso, porque não vê uma possibilidade. Neste momento está decidindo, entendendo que alguém vai resolver, mas pela sua falta de experiência, sua falta de cultura política, não consegue entender quais são os graves problemas que o país vai enfrentar. Então, é uma ilusão imaginar que uma eleição vai resolver o problema do Brasil. Não vai, pelo contrário, os problemas persistirão, porque estão aí há mais de 50 anos para serem resolvidos. Reforma tributária, reforma da Previdência que foi feita, mas que precisa ser feita novamente, a reforma trabalhista que foi feita pela metade, enfim, a reforma do Estado que precisa ser repensada, né? Então, tudo isso está ainda em fase de projetos, ou seja, a sociedade ainda não chegou ao ponto de dizer precisamos resolver esses problemas para que a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais justa. Então, está muito cansativo essas eleições. E essa eleição vai ser decidida pelo detalhe, pelo cansaço das pessoas. Ou seja, as pessoas estão cansadas. As pessoas estão dizendo tanto faz um como tanto faz o outro. O que, na verdade, é uma grande decisão, porque nenhum dos dois vão ter capacidade para resolver os problemas principais do Brasil. Ou seja, vamos continuar sofrendo todos esses problemas que nós não conseguimos resolver durante muitos anos.